Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Milena, advogada da equipe Mota e Assunção Advogados Associados, e essa semana a gente está trazendo esse assunto que vale a pena vocês conferirem, estudarem sobre ele, mas eu vou fazer uma palhinha aqui do que significa. Bom, a tese do adimplemento substancial, ela veio para relativizar a possibilidade que o credor tem de rescindir o contrato quando há inadimplemento, quando há mora ali do devedor, né? Isso porque o artigo 475 do Código Civil, ele fala da seguinte forma: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos a indenização por perdas e danos. Então esse artigo acabava sendo assim um prato cheio ali pro credor, inclusive cometer até certas injustiças ali em face de um devedor que tenha pago ali parte substancial, parte considerável daquele contrato. Muitas vezes o comprador compra um carro ali financiado e aí estava ali às vezes no pagamento das últimas parcelas, né? Os tribunais têm entendido ali o pagamento de 70% ali ou mais, né, daquele contrato ali do valor integral. Quando já tem pagamento de 70%, já é considerado uma parte substancial, um adimplemento substancial, efetivamente, e aí não ter a possibilidade da busca e apreensão daquele veículo, por exemplo, né? Houve uma mitigação, uma ponderação dessa rescisão do contrato quando tem um inadimplemento mínimo ou quando tem uma mora ali não notificada, verdadeiramente impugnada pelo credor, né? Que muitas vezes ali já é até um costume do devedor pagar daquela forma ali com atraso, e o credor está sempre aceitando, nunca se opondo, e aí quando não lhe interessa, quando, né, acontece em diversos casos, inclusive de seguros, em que tem um caso emblemático, inclusive, que foi um RESP 76.362, que teve que o julgamento, inclusive, faz menção expressa ao Instituto do Adimplemento Substancial, que foi o caso de uma viúva que ela tinha pago já até a penúltima parcela do seguro e aí atrasou o pagamento daquele seguro. Houve a morte ali do seu marido, que era o segurado, né? E aí quando ela foi para dar entrada no pedido de indenização para receber ali a indenização pelo seguro de vida, foi negada por conta desse atraso ali, pela falta de pagamento dessas duas últimas parcelas. E aí o tribunal entendeu ali que foi o caso do adimplemento substancial desse contrato por essa viúva e condenou ali a seguradora a fazer o pagamento daquele seguro de vida, abatendo, é claro, né, corretamente, uma decisão acertada, determinando o abatimento do valor dessas duas parcelas do prêmio que deixaram de ser pagas. Então, a gente vê diversos casos em que os tribunais têm entendido ali pelo adimplemento substancial, pelo reconhecimento dessa impossibilidade de forçar uma rescisão do contrato por conta de uma falta de pagamento mínimo ali do contrato, né, de uma parcela mínima, ou de um atraso. Às vezes não é nem uma falta de pagamento, às vezes um atraso, que inclusive eu acho que vai acontecer muito nesse período aí de pandemia, questões com característica aí de adimplemento substancial, certo? E que os tribunais têm ali dado ênfase ali às teorias contemporâneas, ali aos princípios contemporâneos aí advindos com a nova legislação processual, que é buscando ali a função social do contrato, a boa-fé objetiva das partes contratantes, a vedação do enriquecimento sem causa. São os princípios ali, pilares dessa tese do adimplemento substancial. E até como curiosidade, colocar que apesar de no Brasil ele ser um tema relativamente novo, no mundo ele já o primeiro caso aí registrado é datado de 1779, o caso Boone vs. Eyre, que foi julgado pelo Lord Mansfield,
foi que houve a venda de uma terra com os escravos, né? Inclusive é um caso detestável, né? Pela situação da escravidão ali, mas enfim, o caso é justamente o reconhecimento desse adimplemento substancial. E aí, após a compra dessas terras com os escravos, o comprador verificou que aqueles escravos não tinham um título precário. O título que eles tinham ali da posse desses escravos estava com, enfim, tinha algum defeito, e aí ele entrou no tribunal lá na ocasião buscando a rescisão daquele contrato com a devolução dos valores pagos, e o Lord Mansfield, que foi o juiz, né, o julgador na ocasião, ele entendeu que não era o caso de fazer a rescisão, porque a parte substancial do contrato havia sido cumprida pelo vendedor, que entregou ali a terra, né, houve a tradição daquela terra, a transferência da posse da propriedade daquelas terras com os escravos. Então, o título daqueles escravos, né, só o título daqueles escravos, era uma parte mínima que não justificava ali a rescisão daquele contrato, né? Então, o fundamento é justamente esse. E assim, interessante que no Código Civil italiano existe previsão expressa do adimplemento substancial, né, que não acontece aqui no Brasil, que tem sido utilizado, mas, como eu falei lá no início, é uma mitigação, é uma relativização do artigo 475 do Código Civil, que prevê justamente o contrário, né, que ele coloca que, havendo ali inadimplemento ou mora, o credor pode exigir, pode rescindir o contrato. Então foi uma mitigação ali, uma retirada de força desse artigo, né? E a gente vê que no Código Civil italiano há previsão expressa, que inclusive coloca que o inadimplemento de uma das partes, quando ela tem importância escassa, ela não é capaz de causar rescisão. Então, essa é justamente a ideia, tá? Então, a nossa dica aí é essa, pra gente, tanto para o profissional do direito, como aí a pessoa pode, né, conhecer alguém ou ter acontecido um caso desse, e aí você ali proteger aquele bem, de repente financiado, ou conseguir ali, né, um recebimento, ou até às vezes em contrato de locação, né, ser despejado ali, porque agora, imagina até atualmente, o período de pandemia, ser despejado por falta de pagamento, mas ele sempre fez aquele pagamento correto. Então, eu acho que é um instituto que dá para a gente refletir sobre ele e usar ele em diversos ramos das avanças, dos contratos, dos negócios ali entabulados entre as partes. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma questão para compartilhar, alguma dúvida, alguma sugestão de tema, a gente agradece e desejo aí um bom final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus, tá?